Calor, né, Laura? Falei. Vocês estão tomando água direitinho. Não se esqueçam de se hidratar, hein? Importante. Ainda mais para vocês que estão estudando, né? Beleza, galera? Então vamos lá, tá? Começando aqui, pessoal, hoje eu vou fazer com vocês a prova aqui da ITPAC, né? Da banca Áfia, tá? Lembrando que essa rede aqui, ela tá bem disseminada aí no Brasil, né? Tem faculdade em quase todo o estado aí. E tá fazendo as suas provas online, né? Nesses primeiros momentos. Importante vocês estarem revisando. Então, a resolução aqui, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, tá bom? Eu achei bem bacana essa prova, que ela vem abordando assuntos, assim, que são bem interessantes para vários outros vestibulares também, né? Então, é o seguinte, ó. Na questão 1, a agricultura canavieira de... Você tá falando aí? Oi, Ju, tudo bom? Qualquer coisa, vocês mandam aqui no chat. Aqui. Enfim, vamos lá. A agricultura canavieira dispensa uma discriminação histórica num país como o Brasil. Sua importância econômica e social é de conhecimento notório, não obstante a percepção do seu papel ambiental, principalmente na geração de combustível renovável, como consequente redução das emissões de carbono, ainda tem seu entendimento obscuro. Vamos lá. Apesar das vantagens desse tipo de agricultura, vem sendo responsabilizada por parte dos processos de eutrofização em meios aquáticos, interferindo no direcionamento do ciclo do nitrogênio. Então, pessoal, vamos lá. Vocês lembram o que é a eutrofização? Tá? Eutrofização é quando a gente vai ali, de certa forma, poluir a água, né? Por meio de matéria orgânica, tá? E aí, quando vocês pensam em matéria orgânica, eu quero que vocês lembrem que dentro das funções orgânicas a gente tem funções que são nitrogenadas, tem funções oxigenadas, né? E aqui no caso desses fertilizantes, né? As plantas geralmente procuram ter um suplemento de nitrogênio, fósforo e potássio, né? Que é o famoso NPK. Então, pensando em eutrofização e pensando em moléculas orgânicas, tá? O nitrogênio é muito presente nesses aditivos aqui, tá bom? Então, apesar das vantagens, esse tipo de agricultura... Então, apesar das... Opa! Então, apesar das vantagens desse tipo de agricultura, pessoal... Aceitar a galerinha aqui. Então, apesar das vantagens desse tipo de agricultura, vem sendo responsabilizada por parte dos processos de eutrofização dos meios aquáticos. Então, agora você já sabe, a eutrofização é o quê? É a contaminação da água por meio de matéria orgânica, tá? Interferindo diretamente no ciclo do nitrogênio, claro. E aí, pessoal, vamos lembrar o seguinte, tá? Como é que funciona, então, o ciclo do nitrogênio? Vocês lembram? Vocês lembram que os únicos organismos que conseguem absorver, de fato, o nitrogênio são as bactérias das plantas, que estão nas raízes das plantas leguminosas, tá? Então, olha só. A última vez que eu dei uma aula dessa, né? Foi para a prova do Homem Cerrado, caiu uma questão igual, com essa mesma imagem aqui, engraçado. Né? Então, vamos lembrar, pessoal. Os animais, de forma geral, como a gente não consegue absorver muito bem a excreta nitrogenada, a gente acaba liberando muito nitrogênio. Vocês lembram, né, que a gente sempre bate nessa tecla. Os condrícteis, os mamíferos, né? A gente vai tá liberando uma excreta de ureia, tá? Os répteis e as aves excretam ácido úrico, tá? Os peixes ósseos e os anfíbios, eles vão excretar o quê? Amônia, tá? Então, os animais a gente vai excretar, seja pela urina, seja pelas fezes também, beleza? E acaba caindo aqui no solo. Ou também esse nitrogênio ele pode estar no ar, lembrando que o ar, pessoal, ele é constituído de mais de 70% por nitrogênio, tá? Então, o nitrogênio do ar ou o nitrogênio das excretas, eles vão acabar parando no solo. E no solo, a gente vai ter algumas plantas que são leguminosas, e nas raízes dessas plantas temos algumas bactérias que são bactérias nitrificantes. Essas bactérias nitrificantes, elas têm a capacidade de fixar no solo esse nitrogênio em formato de amônia, e depois, posteriormente, em amônio, e depois ele vai converter, como ela é uma bactéria nitrificante, ela converte essa amônia em nitrito e depois em nitrato. Tá? Esse nitrato ele pode ser desnitrificado e acaba voltando a ser nitrogênio gasoso. Beleza? Então, a partir do momento que os decompositores também fazem muito isso,
tá? De decompor a matéria orgânica e liberar também amônia. A partir do momento que eu começo a colocar aditivos de nitrogênio nesse solo, a gente vai superaquecer esse ciclo e acaba prejudicando também esse ciclo aqui do nitrogênio, tá? Então, olha só a pergunta, os itens aqui. A elevação do estoque de NO2, ou de N2, perdão, pelo alto metabolismo fotossintético da cana. Na verdade, a cana-de-açúcar, né, como eu falei para vocês, os únicos organismos que conseguem metabolizar o gás nitrogênio são as bactérias das raízes das plantas leguminosas. A própria planta não consegue, tá? Então já se dispensa qualquer organismo que metaboliza esse gás nitrogênio, a não ser essas bactérias aí, beleza? Então a A não pode ser. Na B, crescimento nas taxas de fixação de N2 por consumidores da cana-de-açúcar. Novamente, né, eles não vão consumir esse N2, quem consome são só as bactérias das raízes das plantas leguminosas, que são as bactérias nitrificantes, tá bom? E a letra C, vamos lá, ó. Na letra C, a ampliação da fertilização nitrogenada no solo para o plantio da cana-de-açúcar. Exatamente, né? Então, a partir do momento que a gente começa a colocar esse nitrogênio no solo dessa forma, a gente vai ampliar a fertilização de forma nitrogenada. Como eu falei para vocês, a fertilização ela pode acontecer ali por meio das excretas de nitrogênio, de fósforo, de potássio, que geralmente são os principais suplementos que a gente encontra ali nas plantas, tá? Então, a letra C está com cara de ser correta. Na D, vamos ver, né? O aumento do N2 atmosférico gerado na combustão do etanol e cana-de-açúcar. Galera, qual é o produto que a gente tem na combustão? O produto da combustão é o CO2, tá? Ou CO... Ou se a combustão for incompleta de tudo, né? É só carbono sólido, né? Então, lembrar, ó, se a combustão for completa, ela vai liberar CO2. Se ela for parcialmente completa, ela libera CO. E se ela for incompleta, ela vai liberar carbono sólido, né? Como é o exemplo, às vezes, da fuligem, nessa época que está muito, muito seco, né? Está tendo muita queimada, principalmente nessa região do Cerrado, né? Do Centro-Oeste, tá bom? Então, lembrar que a combustão, o produto é CO2, CO, né? Que seria o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e o carbono sólido. Carvão também é carbono sólido, tá? E a expansão da quantidade de nitrogênio gasoso advindo da fermentação da cana. A fermentação, pessoal, tá? A fermentação, lembra que a gente tem a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Ambas vão liberar o quê? Gás carbônico também, tá? A fermentação libera gás carbônico. Lembrar também que as fermentações acontecem em meio que anaeróbico, tá? Ou seja, não precisa de oxigênio para esse meio acontecer, tá? Então, como todos aqui fogem meio que do contexto, a letra certa é a letra C, tá? E aí, qual que é a dica que eu dou para vocês? Tentar excluir os itens, pessoal, por meio do... Se tem a ver ou não, assim, por meio de palavras-chave mesmo ali, com os outros itens, né? Isso aí tá, colega. Aqui. Para a próxima. Então, na próxima questão. Alguns astrobiólogos afirmam que Marte foi um berço mais propício à vida do que na Terra na sua primeira etapa. Olha só, né? Quem acredita, né, em vida extraterrestre deve existir, né? Não sei se é aqueles aliens igual da televisão, dos filmes, né? Mas com certeza deve existir vida em alguns outros planetas aí, né? E vamos lá. Na sua primeira etapa, com uma hipótese científica cada vez mais consensual, de que a vida foi trazida para a Terra por meteoritos compostos de rochas marcianas. Galera, vocês lembram que essa teoria aqui é a teoria da panspermia, né? E aí, vamos lá. Não sei se vocês vêm acompanhando aqueles estudos mais recentes que a gente vem falando sobre Marte, né, e tudo mais. Tá tendo toda essa corrida para Marte agora, né? Com a empresa do Elon Musk, né, e do Jeff Bezos lá disputando essa corrida para Marte, como se fosse, né? E aí a gente tem o seguinte, por que falam tanto em relação a Marte ter essa questão de vida e ter um ambiente capaz de procriação da vida lá? Por causa da água, galera. Lembra aquela música? Terra, planeta, água. A água é fonte de vida, tá? Então, onde tem água, exatamente, Cris. Aonde tem água, tem vida. Entendam isso, tá bom? Então, quem acompanhou também essas últimas notícias deve ter visto algo parecido com isso, né? Então, vamos lá responder, ó.
Para que o planeta em questão abrigasse a biodiversidade terrestre atual, era necessário existir, entre outros fatores, o quê? Vamos ver. O metano e a camada de ozônio ao redor do planeta? Não, né? Olha que a gente está falando o quê? De vida, né? O que é mais importante para isso é o quê? A água, né? Compostos nitrogenados e monóxido de carbono? Também não, né, galera? Composto nitrogenado ele serve mais para as bactérias nitrificantes. Na C, moléculas de água em estado líquido e gás oxigênio? Agora sim, tá? Então, o que a gente precisa para conseguir metabolizar a vida aqui? A gente precisa de água, precisa de oxigênio, né, pessoal? Então, olha só, a letra C está com a cara de ser correta, né? D, aminoácidos naturais e vapor d'água. Aminoácido já é um pouco mais complexo, né? Só vapor d'água, né? Também não vai influenciar. Na E, gás carbônico e partículas subatômicas em suspensão. Também não. Aqui, galera, de certa forma, cada resposta ele pode ser que seja certa, né? Mas assim, o que seria mais certo quando a gente pensa em vida? Lembrar de água, tá bom? Água é o sinônimo de vida. Tanto que, até para a sobrevivência do ser humano, né, a gente precisa dela, totalmente. Não só do ser humano, mas qualquer vida mesmo, tá bom? Alguns com quantidades menores, ou que eles têm alguns mecanismos que conseguem poupar isso, tá? Outros em quantidades maiores, mas é sempre muito importante, tá? Falando um pouquinho mais da água, pessoal, lembra do seguinte: a molécula de água, né, é uma molécula que é polar. Ou seja, tudo que é solúvel em água também é polar, tá? Não se esqueçam disso. Outro ponto também que é muito importante, ela só tem esse caráter polar pela questão da angulação dela, né? Que a gente vai ter uma molécula de oxigênio que ela é mais negativa, tá? E uma molécula de hidrogênio que ela é mais positiva. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. 3. Em uma parte remota do leste da Sibéria, centenas de vulcões ativos compõem uma paisagem repleta de milhares de fontes quentes em ebulição de terra em formação, por causa da frequência com que os vulcões expelem lava. Essa península é uma das inóspitas regiões de todos os continentes do planeta, mas ela contém vida. Olha que interessante, tá? A água tóxica, né, e quente das fontes vivem diversos tipos de micróbios, né? Alguns em temperatura de até 100 graus Celsius, imagina, né? Mas mais e mais desses organismos vivem em condições extremas e estão sendo descobertos cada ano por cientistas. Os únicos organismos celulares capazes de sobreviver nessas condições citadas são... Galera, quando a gente pensa em organismos vivos, né? Organismos biológicos, que conseguem sobreviver a situações inóspitas, situações extremas, como está sendo citado aqui na questão 3, tá? São seres que a gente chama de extremófilos. Extremo, de extremo mesmo, condições extremas, e filos de filia, de afinidade, tá? Esses extremófilos, eles podem ser tanto procariontes como eucariontes, tá? Mas, especificamente falando aqui desses micro-organismos que vivem em geysers de vulcões, né, que é muito tóxico, como diz o texto, né? Lembra disso, pessoal, o vapor de vulcão é tóxico demais. A gente vai ter essas bactérias que são procariontes, que a gente fala que são procariontes extremófilos, né, ou bactérias extremófilas, tá? E aí, vamos lá. Essas bactérias extremófilas, pessoal, elas têm 5 tipos mais básicos, tá bom? Elas vêm muito de uma teoria, como diz até a questão anterior, a questão da panspermia, né? Dizem que essas bactérias podem ter vindo até de outros planetas, né? Por conseguir sobreviver a essas condições extremas, elas podem ter viajado no meteorito, né? Que nem a questão anterior estava falando, tá? Então, esses seres são extremófilos, né? Como eu falei para vocês, eles são organismos que conseguem viver em condições que são meio que quase impossíveis, tá? Em condições que a gente vai ter ali um pH muito ácido, que a gente vai chamar de acidófilo, ou um pH muito básico, que a gente vai chamar de alcalinos, tá? A gente também pode ter ali os organismos que vão estar sobrevivendo a temperaturas muito altas, como diz no texto, que no caso seriam os hipertermófilos, tá? Temos o contrário disso, que seriam os seres que conseguem viver em ambientes com temperaturas muito baixas, que seriam os psicrófilos, tá? Temos também aqueles que vivem, né, no ácido, o acidófilo, e a parte também legal, né, os halófilos extremos, né, eles são o quê? Aqueles que vivem em saleiras, tá bom? Então, lembrar disso, tá? Essa teoria ela vem muito forte, que essas bactérias podem ter vindo de algum meteorito, como foi para vocês, e elas só fortalecem a teoria da panspermia. Elas também aparecem muito, pessoal,
em manifestações secundárias, quando a gente vai ali recolonizar certo ambiente, né? Às vezes a gente teve uma queimada, né? Aí dessa queimada, essas bactérias, algumas delas conseguem sobreviver, elas vão estar ali. A gente também pode ter alguma bactéria que sobrevive na geleira, como foi com vocês. Então, é interessante saber que existem organismos que conseguem se adaptar a essas condições, mesmo que extremas. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Exatamente. Vamos lá. Então, fica fácil, né, galera? Vocês marcariam qual letra aqui? Letra A, algas clorófilas. Letra B, vírus patogênicos. Letra C, vegetais inferiores. Letra D, bactérias extremófilas. Ou E, protozoários autotróficos. Vocês marcariam qual? D, né? Essa foi fácil, hein? Bacana. Vamos para 4? O reino proteísta é bastante amplo, a ponto de gerar certas controvérsias entre os pesquisadores. Nele estão agrupados tanto seres unicelulares quanto pluricelulares, tá? Lembrar, pessoal, que os unicelulares geralmente a gente tem o fitoplâncton, o zooplâncton, e os pluricelulares dos protistas, tá? Geralmente são as algas, né, que a gente consegue visualizar melhor. Beleza? Autotrófos e heterotrófos. Né? Lembrar que autotrófo é aquele que consegue se alimentar por conta própria, né? Ele faz fotossíntese, no caso das algas. Heterotrófos, ou seja, ele precisa de uma alimentação externa, tá? Isso significa que há uma variedade imensa de organismos, exatamente. Em alguns representantes encontra-se esquematizado a seguir. Então, pessoal, lembrar que a divisão principal que a gente faz para protozoário, tá, galera? Isso é muito importante, é o seguinte, a gente faz a divisão por meio de locomoção, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue observar que a gente tem um protozoário que se locomove por cílios, esse aqui por flagelo, e esse aqui por meio de pseudópodes, né, que é o tipo ameba que a gente fala. Então, assim, pensou em protozoário, lembrar que a divisão que eles fazem deles, como a gente tem é muito diverso, a gente divide por meio de modo de locomoção. Mas antes de responder, vamos revisar então um pouquinho sobre os protozoários. Tá? Então, pessoal, lembrar que o reino protista, como a gente já falou ali, tá? Ele pode ser formado por seres que são unicelulares ou pluricelulares, tá? Porém, todas as suas células, elas são células que são eucariontes, ou seja, elas vão ter um núcleo bem definido, tá bom? E como eu falei para vocês, a gente pode estar separando eles por diversas formas, como eles são muito amplos, né? A gente vai ter ali, por exemplo, as algas que são autotróficas e temos os protozoários que são mais heterotróficos, né? Quanto à sua reprodução, eles podem ter uma reprodução tanto sexuada quanto assexuada, né? Lembrar que quando a gente fala reprodução sexuada, é aquela que envolve o quê? Cruzamento de gametas, tá bom? E esses protozoários, galera, como eu falei para vocês, tá? Dependendo de qual que é, eles vão estar desprovidos, às vezes, até da clorofila, tá? Podem ser de vida livre, podem ser parasitas, né? Vocês sabem que tem muitas doenças que são causadas por protozoários, por exemplo, a doença de Chagas, tá? A giardíase, por exemplo, né? O Trypanosoma cruzi, né? Da doença de Chagas que foi para vocês, tá? Temos o paramécio também, que vai causar várias doenças infecciosas, beleza? Então, vamos lá. Quanto à sua reprodução, tá? A reprodução assexuada, geralmente ela não tem uma variabilidade genética, tá? Ela vai acontecer por meio de uma duplicação nuclear. Então, a gente vai ter, por exemplo, um protozoário ameba. Esse ameba vai lá e se divide em dois e acaba se separando em duas células que são totalmente idênticas, tá bom? Temos, geralmente, também a reprodução sexuada e dessa forma a gente vai ter que ter o quê? Uma variabilidade genética. Então, a gente vai ter uma célula mais macho, uma célula mais fêmea. Elas vão se cruzar e vão acabar formando novos protozoários, tá? E esses protozoários, como eu falei para vocês, eles vão ser classificados por meio de modos de locomoção, tá? O primeiro que a gente vai estar vendo aqui é o Trypanosoma cruzi, que eu falei para vocês que ele causa doença de Chagas. Ele é um tipo de protozoário flagelado, inclusive até o mesmo que aparece na questão ali para vocês, tá bom? Então ele vai se locomovendo, vibrando esse flagelo que ele vai ter ali na sua ponta, na sua extremidade, tá bom? Muitos deles têm a vida livre, porém alguns deles também são parasitas e causam doenças nos seres humanos e outros animais também, tá bom? Aí, ó, outros protozoários que a gente tem flagelados também, por exemplo, né? Tem o protozoário do Trichomonas vaginalis, tá? Tem o protozoário da Giardia, né? Tem a Giardia lamblia, Giardia muris, tá? Temos também a famosa leishmaniose, né? Que acontece muito nos cães, né? Nos pets aí da galera. Vamos lembrar também que ele é um protozoário flagelado, tá? Uma outra forma de locomoção seria por meio de cílios, tá certo? Lembra que a gente tem o famoso paramécio,
tá bom? Esses cílios, geralmente, eles servem tanto para locomoção, como também para capturar. Ele meio que vai varrendo o alimento e vai se alimentando dessa forma, porque ele é autotrófico, né? Além disso, né, eles vão apresentar esses vários cílios em torno do seu corpo inteiro, tá bom? O paramécio, geralmente, ele vive em água mais doce, tá? Então, às vezes, tomar cuidado ali para você não se contaminar por meio dessa água doce, tá bom? Vai tomar água de rio e tal, tomem cuidado, beleza? Temos também o modo de locomoção por meio de esporos, né, que a gente chama de esporozoários, tá? E esses geralmente são parasitas. Eles não conseguem se locomover por conta própria, mas eles vão sendo movidos ali por meio de esporos mesmo, tá? Um muito comum que a gente tem seria o Plasmodium vivax, que ele é responsável, por exemplo, pela doença de Chagas, tá bom? E um dos mais famosos. Também temos o Toxoplasma gondii, né, da doença da toxoplasmose, né? Lembrar que a toxoplasmose é a doença do gato, né? A pessoa em contato com a água do gato, vai beijar o gato, alguma coisa assim, acaba manifestando, tá? Como foi para vocês também, para manter toda aquela questão do equilíbrio ecológico, né, a gente tem algumas algas aqui que também são protozoários, tá? São protistas, não se esqueçam disso, beleza? E essas algas, elas são autotróficas, ou seja, elas são produtores de alimento, são produtores de oxigênio, tá? E aí, dentro dessas algas, a gente vai ter, por exemplo, as euglenophila, tá? Que são algas mais unicelulares, elas têm clorofila, beleza? Diferente dos protozoários que não tem, tá? Ela vai ter um flagelo também que ela consegue se locomover, e geralmente o habitat principal delas vai ser a água doce, mas também vai ter algumas em água salgada, que são algumas algas aqui unicelulares, que são algas verdes, né? Tá? A gente vai ter também algumas algas que são algas douradas, tá? Que a gente pode também chamar de diatomáceas, tá? Elas também são unicelulares e lembrar essa diferença, viu? Quais são as algas unicelulares? A gente tem as euglenófilas, que são unicelulares, e temos também as douradas, que são as crisófilas, que também são unicelulares, tá bom? Isso é importante que às vezes cai, tá? A gente vai ter um habitat ali de água, ok? Água doce ou salgada também, tá? E como foi para vocês, o principal representante vai ser as diatomáceas, beleza? Essas diatomáceas, né, o pessoal também encontra muito na questão, por exemplo, da Serra do Elefante, né? E aí tá aqui a amostra que eles escolheram lá, tá? Mas é uma alga de água doce, né, em grande parte. A terceira que a gente vai ter aqui também, que é unicelular, são as pirófitas, tá? E lembrar de show pirotécnico, né? Ela é um pouquinho mais vermelha. O ambiente dela é marinho, tá? Principalmente. Elas são clorofiladas também. E elas têm aquela questão da bioluminescência, né? Não sei se vocês já viram. Aqui, ó. A bioluminescência, a famosa maré vermelha, né? Quem já tinha visto isso aí? Tá? Aí, ó. Lembra que ela vai acontecer muito com o quê? Com as pirófitas, tá? E aí, em relação às doenças que eu estava falando para vocês, tá bom? A gente vai ter vários, são causados por protozoários, vamos estar falando das principais aqui com vocês. Temos a giardíase, tá? Como foi para vocês, a giardíase vai acontecer pela contaminação da água, então você vai tomar uma água contaminada, tá bom? E aí, se você tomou a água, vai acabar afetando o quê? O intestino. Então, dá uma diarreia, gente, do mesmo nível, tá? É uma diarreia com lipídios, né? Então, a gente chama de quê? De esteatorreia, tá bom? Lembra de esteatose hepática, a famosa gordura do fígado, e esteatorreia, você vai ter gordura nas fezes, tá bom? Às vezes, tem um alimento ali mal lavado com essa água contaminada, né? Então, ferver bem os alimentos, a água, né? Lavar bem esses alimentos, né? E também em relação à higienização das mãos, galera, é muito importante isso. Doença de Chagas, né? Vocês sabem que é causada por intermediário ali, o barbeiro, né? Mais conhecido também, famoso, Trypanosoma infestas, tá? E aí o Triatoma infestas, perdão, trocando aqui tudo. E aí é causado pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? Que vai estar dentro do barbeiro, que é o Triatoma infestas, tá? Forma de prevenção principal é a questão da casa, né? Esses barbeiros gostam de crescer em casas de barro, de pau a pique, tá? Então, geralmente substitui essas casas por casas de alvenaria. Tem questão também, pessoal, que eles gostam de se esconder nesses locais meio porosos, assim, mais, em climas mais tropicais, tá bom? E geralmente ele se chama barbeiro porque ele ataca a região do rosto, né? E geralmente quando a pessoa está dormindo, tá?
A região da face ela fica muito premiada, fica bem quentinha, então é perfeito para ele. A não ficar, não fica coberto, né? Fica exposto no nosso rosto quando a gente dorme, né? Temos também, por exemplo, a leishmaniose, né, pessoal? Falei para vocês, doença lá do cãozinho, que acontece bastante, tá? Então, tomar cuidado com a picada do mosquito flebotomia, tá bom? Malária também é intermediária por meio do Anopheles, né? O mosquito Anopheles Darwin, tá? Em homenagem ao nosso querido e bom e velho amigo Charles Darwin, tá? Cruelmente morreu de malária. E aí, como eu falei para vocês, é um protozoário poroso, né? Um esporófilo que vai ser o protozoário Plasmodium vivax, tá? Obviamente, a prevenção é prevenir contra o mosquito, colocar uma tela ali e se prevenir contra ele. Temos a toxoplasmose também, né, pessoal? Toxoplasma, ali a gente tem o toxoplasma canis, toxoplasma do gato, do cachorro, tá? Então, geralmente, tomar cuidado com essa questão do pet, tá? Do animal doméstico, beleza? Principalmente, pessoal, toxoplasmose é perigosíssimo para grávida, tá? Tanto que é um dos testes que a gente faz, tá? No pré-natal aqui do sul do Brasil, beleza? Vamos lá. Boa. Trypanosoma cruzi, Ana. E aí, vamos lá, galera. As três exemplares protistas se diferenciam quanto a letra A, nutrição, letra B, número de células, letra C, meio que habitam, letra D, estrutura de locomoção ou letra E, material genético? Qual vocês marcariam? Débora marcaria D, isso aí, gente. Bom. Quanto à forma de locomoção, né, pessoal? Então, basicamente, os protozoários vão se dividir por meio da sua locomoção. Questão 5. O arroz com feijão é uma mistura típica do Brasil e é que nem todo mundo sabe é que ele está uma boa fonte de proteínas, né? O que significa que quando ingerimos arroz com feijão não é preciso ingerir nenhuma carne ou ovo na mesma refeição, tá? Por quê, pessoal? Quando a gente fala carne ou ovo e também está falando do famoso arroz com feijão no brasileiro, né? A gente está falando das proteínas, tá? E aí vocês lembram que a proteína é formada por meio do aminoácido, né, pessoal? Vamos lembrar? Então, a proteína ela é formada pelo aminoácido, né? Os aminoácidos, pessoal, eles vão ter uma estrutura seguinte. Vai ter um carbono central ligado a uma função nitrogenada, tá? Um amino, um grupo amino. Ligado também a um grupo ácido carboxílico, C-OH. Ligado ao hidrogênio e um radical. Esse radical que vai ser a grande diferença, tá? O que diferencia um aminoácido de outro vai ser o seu radical. Então, olha só, presta atenção. Todos aqui vai ter essa base de ácido carboxílico e grupo amino. Ácido carboxílico, grupo amino. E o radical que vai mudar e vai falar qual é o tipo de aminoácido. Vai ser a tirosina, se vai ser a valina, se vai ser isoleucina, se vai ser leucina, glicina, estadinina, tá? Glutamina, beleza? Esses aminoácidos, pessoal, eles vão se ligando por meio de ligações que a gente chama de ligações peptídicas, tá? Que são nada mais, nada menos que ligações feitas por meio de desidratação. Então, a gente faz uma desidratação e forma essa ligação peptídica, formando essa cadeia de aminoácidos que a gente chama de proteína, tá? Esses aminoácidos, pessoal, eles podem ser tanto naturais quanto essenciais, tá? Sendo que os naturais a gente produz naturalmente, os essenciais a gente tem que consumir por meio da alimentação, tá? O arroz com feijão, pessoal, ele tem a maioria dos aminoácidos essenciais, então, por isso que é uma refeição básica ali do brasileiro. E aí, se tivesse dois componentes, geralmente a gente vai estar ali suprindo uma boa necessidade de suprimento de macros, no caso da proteína, tá? Então, lembrar, pessoal, quando a gente fala dessa questão do arroz e feijão, são um complemento alimentar ótimo, que substitui o arroz, ou que substitui o ovo e a carne, né? Quando a gente fala ovo ou carne, vocês vão lembrar de quê? De proteína. É igual falar pão, arroz, né, macarrão, não lembrar de carboidratos, né? Então, assim, apesar do arroz com feijão ser carboidrato, eles também podem substituir algumas funções de aminoácidos das proteínas do ovo e da carne, tá bom? Então, é uma refeição bem equilibrada, tem carboidrato, tem proteína, beleza? Então, olha só, isso porque a combinação entre esses dois ingredientes fornece ao organismo humano todos os
aminoácidos essenciais necessários para a síntese proteica, exatamente. E aí, pessoal, o que a gente faz? A gente consome esses aminoácidos, tá? A gente vai metabolizar eles, e aí esses aminoácidos, eles vão ser metabolizados, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai fazer a síntese proteica formando essa proteína. Vocês lembram que a síntese proteica, ela vai começar lá no núcleo da célula, o sinal, né, vai ser enviado lá no núcleo da célula, e vai ser terminado ali tanto no retículo plasmático rugoso ou no citoplasma, né? Então, vamos lá. Questão 6. Espécies exóticas, não nativas ou introduzidas são aquelas que vivem fora da sua distribuição natural, em locais onde seria impossível encontrá-las sem interferência humana. Praticamente todos os ecossistemas com os quais o homem mantém contato regular contêm seres vivos que formam transportadores, que foram transportados por eles, tá? Então, legal. Vamos ver aqui. A introdução dessas espécies no meio pode ocasionar... Então, pessoal, basicamente é o seguinte, tá? Vocês sabem que os meios, cada região ela vai ter uma quantidade de espécies ali que é característico de lá. Por exemplo, a gente tem uma savana. Na savana a gente espera encontrar o quê? Leão, zebra, né? Aqui no Cerrado, por exemplo, tem capivara, tem onça, tá? Então, cada nicho ele vai ter as suas espécies, que melhor se adaptaram naquela região. Então, se eu pego e introduzo uma espécie fora naquela região, uma espécie de fora naquela região, o que a gente vai causar? Vai causar o desequilíbrio, isso é óbvio, tá? Então, se você pega uma nova espécie e introduz ela numa região que está acostumada a ter outras espécies, tá? Acaba que a gente contamina aquela região e a gente desequilibra o seu ecossistema, tá? Então, lembrar que os ecossistemas eles só estão em equilíbrio porque foram acontecendo séries de adaptações até a gente chegar no momento que a gente chega num platô naquela região. Então, se a gente, por exemplo, existe uma certa região que eu pego e jogo um monte de pernilongo lá na região, com certeza vai acabar afetando esse ecossistema e desequilibrando. Então, qualquer espécie de fora... Agora, claro, né, tem às vezes a opção de você fazer isso e acabar continuando com o equilíbrio, mas aí tem que ter uma boa adaptação, entendeu? Você não vai, por exemplo, pegar um urso polar e botar ele para ficar lá no deserto, né? Então, aqui a letra A seria a resposta, beleza? Então, a introdução dessas espécies no ambiente pode causar o desequilíbrio do ecossistema, tá? E aí, pessoal, lembrar que não só a introdução de novas espécies pode causar esse desequilíbrio, como também o aumento brusco da temperatura, tá? Ou às vezes a diminuição brusca da temperatura, as concentrações de pH do sistema, questão também dos gases presentes nesse sistema, beleza? Então, lembrar, o que acontece para ter esse desequilíbrio? Geralmente, quando você introduz uma nova espécie nesse ambiente, nesse habitat, a gente não vai ter um predador para aquela espécie. E aí, quando a gente não tem um predador para aquela espécie, a espécie ela vai crescer muito rápido. E aí, se ela cresce muito rápido, ela acaba conseguindo derrubar as outras e desequilibrar todo esse sistema. Tá bom? Então, é por causa disso. Quando a gente introduz uma nova espécie naquele habitat, ela não vai ter ainda um predador naquela região. E aí, sem predador naquela região, ela cresce de forma descontrolada. Tá? Até chegar no platô, obviamente. Beleza? Vamos lá. Questão 7. Gordura trans é uma gordura vegetal que passa por um processo de hidrogenação natural. Tá? Então, pessoal, vamos lembrar o seguinte. Quando a gente pensa em gordura, tá? Eu quero que vocês lembrem que ela pode ser saturada ou insaturada. Eu já vou mostrar a diferença para vocês. Tá? Mas essa hidrogenação ela pode acontecer de forma natural ou industrial. Quando a gente pensa em hidrogenação, é o seguinte, pessoal. Tá? Geralmente, a gordura ela é hidrogenada, ou seja, ela vai ter só ligações simples. E os óleos, eles são formados geralmente por ligações que são duplas, beleza? Então, olha só, sua presença nos alimentos tem o intuito de melhorar a textura e aumentar o prazo de validade, né, que ele vai conservando por mais tempo. Algumas carnes e leite já possuem essa gordura naturalmente, mas em pequena quantidade, tá? Então, assim, vocês já viram, né, que tem aquela nata do leite, né, aquela gordurinha, beleza? A carne também tem aquela boa gordura, né? Então, embora tenha benefícios para a indústria, esse tipo de gordura apresenta riscos à saúde de quem a ingere com frequência, uma vez que ela... Então, olha só, pessoal, vamos ver.
Como eu falei para vocês, a gente vai ter as gorduras que são saturadas ou insaturadas, tá? Deixa eu mostrar para vocês a diferença, ó. Olha lá, ó. Observe, pessoal, que o insaturado, ó, ele vai entortar a ligaçãozinha, ó. Tá vendo? Saturado entorta, beleza? E aí, o saturado não, o saturado é retinho, porque são só ligações simples. O que acontece? Esse insaturado, só por ele ser dobradinho aqui, ó, ele acaba empurrando as moléculas perto dela. Então, meio que vai criando um espaço entre as moléculas maior do que se elas fossem retas, entende? Tá? E aí, olha que interessante, ó. E aí, as suas conformações, elas ainda podem ser cis ou trans, ó, que ainda pode mudar ainda bastante. Mas observem que tem essa questão geométrica, sim, aplicada aqui, tá? E quando essas moléculas que são insaturadas, elas vão empurrando umas às outras, ela fica com um volume maior. Então, você pensa, né? Vocês lembram qual que é a fórmula da densidade? Ó, a molécula insaturada, ela vai empurrando as outras, vai ter um volume bem maior do que a saturada. Consegue observar aqui, ó? Ela vai ter um volume maior, porque ela vai empurrando as outras, vai ficando maior. E aí, quanto maior o volume, menor a densidade, né? Vocês lembram da fórmula da densidade, ó? Densidade é massa sobre volume, né? Então, quanto maior for o volume, menor a densidade. E quanto maior a densidade, menor o volume, tá? Então, se eu tenho uma molécula que é muito grande, porque ela é insaturada, é um óleo, né? Geralmente o óleo ele é insaturado, ele vai ter grande volume e uma pequena densidade, tá? O nosso organismo, como a gente vai absorver na alimentação esses lipídios, eles acabam caindo na circulação. Lembrar que os lipídios, eles são apolares. E nosso sangue, ele é o quê? Polar. Então, o sangue, ele vai precisar ter proteínas que vão transportar esses lipídios na sua corrente sanguínea, tá bom? E essas proteínas transportadoras a gente vai chamar de quê? HDL, VLDL, LDL, tá? Então, o LDL, né, que é o Low Density Lipídio, ele vai carregar lipídios de baixa densidade, é o low. Então, olha só, alto volume e baixa densidade. Então, o LDL, ele vai carregar geralmente gorduras que são maiores, gorduras que a gente chama de gorduras insaturadas, tá bom? Agora, quando a gente pega o HDL, por exemplo, a gente está falando que é um High Density Lipidium, ou seja, é uma proteína que vai carregar um lipídio de alta densidade, ou seja, o volume menor. Então, geralmente é um lipídio formado por moléculas saturadas, tá bom? E aí, vamos lá. Embora tenha benefícios para a indústria, esse tipo de gordura apresenta riscos à saúde, tá? Por que vai apresentar um risco à saúde? Como essas moléculas insaturadas elas têm um volume maior, elas vão ser transportadas por qual tipo de proteína? Por meio de uma proteína ruim, né? Seria o quê? O LDL, tá? E aí o que vai acontecer? Esse LDL, ele por ter um volume maior, ele pode acabar se acumulando no nosso vaso sanguíneo. Lembra que eu falei para vocês que o nosso sangue ele é o quê? Polar, a gordura é apolar, então ela vai ser transportada por uma proteína. E aí, como essas moléculas são grandes, elas podem acabar. Ó, ela pode acabar acumulando, fazendo uma placa de ateroma, tá? Essa placa de ateroma, que é uma plaquinha de gordura, ela pode fazer o quê, ó? Vocês lembram qual que é a fórmula básica da pressão? Eu sei que tem várias fórmulas, mas a fórmula básica é o quê? Pressão é força sobre área. Se eu reduzo a área aqui, a pressão nesse lugar aumenta, a pessoa ainda pode desenvolver uma hipertensão. Olha só. E o pior quadro, no caso, seria o quê? Essa placa de ateroma aqui, ó, vai formar um buraco tão pequeno para passar, que acaba formando um coágulozinho. Esse coágulo pode se prender, pode acabar dando uma consequência cardiovascular, né? Pode desencadear ali um infarto, pode desencadear uma angina, beleza? Então, tomar cuidado aí, pessoal, com os hábitos de vida. Aqui é uma imagem mais de frente desse vaso, beleza? E vamos lá para a questão. A gordura, ela é geralmente formada por moléculas que são mais saturadas. E os óleos, geralmente, são insaturados. Já ouviu falar daquele chocolate, né? Aquele famoso guarda-chuvinha, aquelas bolinhas de futebol também, que era o chocolate hidrogenado, que ele tinha tudo menos chocolate, né? A gente fala desses aí. A gordura hidrogenada,
Hop, né? Então, a gordura hidrogenada, ela tem esse nome por causa disso. A gente pegou um óleo vegetal, que é mais barato, e hidrogena ele. Por quê? Quando a gente pega uma molécula que tem dupla ligação e hidrogena ela, olha só o que acontece. Vai acabar ficando com as ligações simples, ou seja, a gente pega uma gordura vegetal, hidrogena ela, ou um óleo vegetal, hidrogena ela, e acaba fazendo com que ela forme uma gordura. Por isso que a gente fala que é gordura hidrogenada, porque era um óleo que virou gordura. Entendeu? Interessante, né? Não, não saia da língua, não saia do céu da boca pra nada. Verdade. Nossa senhora, né? Que nem gosto de chocolate. Então, olha só, pessoal, fica fácil, ó. Embora tenha benefícios para essa indústria, né? Esse tipo de gordura apresenta risco à saúde, por quê, né? Porque ele vai diminuir gradativamente a pressão arterial. Ele diminui a pressão arterial, pessoal, não ele aumenta, vou para vocês. A área do vaso vai diminuir, a pressão vai aumentar. É que nem colocar o dedo na mangueira. Não tem quando a gente coloca o dedo na mangueira assim, não vai ficar mais forte a pressão? Não é isso. Então, A não pode ser. Na B, aumenta os indicadores do colesterol do tipo HDL. Pessoal, lembra que eu falei para vocês, ó, LDL, que é conhecido como ruim, e o HDL, que é conhecido como bom. Beleza? E aí a gente também, se vocês quiserem, existe o VLDL, que também é ruim, tá? Vou colocar aqui para vocês. O VLDL também é ruim, que é o very low, né? Ou seja, ele é o very low é muito pouco denso, ou seja, o low é muito alto, tá? Quilomicron também é bem grandão, também é um tipo de proteína que carrega esses lipídios, tá? Então, lembrar, pessoal, HDL é um tipo de colesterol que vai, aumentar, vai indicar esse fator de risco? Não. O HDL ele é bom, pessoal, ele é a gordura ali que a gente tem no azeite, a gordura que a gente tem na castanha, tá bom? O certo seria aqui o LDL. Show. Na B, aumenta os índices de colesterol do tipo HDL. Ah, já foi. Elevado os riscos de complicações cardiovasculares? Exatamente. Tá? A placa de ateroma. Na D, inibe o acúmulo de lipídio nos organismos abdominais? Não abdominal, pessoal, é circulatória, vascular, beleza? Não confundir aí. A gordura abdominal ela vai ser por meio da aromatase disso tudo. Depois que ela já está na circulação, ela vai ser absorvida pelos adipócitos e armazenada lá em forma de lipídio, em forma de triglicerídeo, tá? Na E, reduz a velocidade de síntese proteica nas células? Não tem nada a ver, tá? Na verdade, ele auxilia na síntese proteica porque ele vai fornecer ATP a longo prazo no nosso organismo, né? Questão 8. O sistema... Oi, pode falar. Deixa eu só te perguntar para ver se eu entendi direito. A molécula insaturada, ela vai ter um volume maior e isso vai diminuir a densidade, que vai ajudar que o LDL carregue. Exatamente. Ah, tá. É só para as insaturadas, né? Isso. Geralmente é o que carrega. É porque ele vai identificar por meio do volume da molécula. E geralmente o insaturado ele vai ter um volume maior e o saturado um volume menor. Ah, tá. Entendeu? Beleza. Essa proteína, mas você entendeu por que ela faz isso, né? Imagina, você vai lá e comeu uma picanha. Delícia, né? Vai comer uma picanha, aquela gordurinha e tal. Aí você vai começar a metabolizar isso, vai quebrar essa gordura com as proteínas, ou com as enzimas, né, que são proteínas, no caso, né? Vai emulsificar com a bile e tudo mais, aí você vai absorver. Absorver esse alimento, ele vai parar no seu sangue. Só que como a gordura, esse lipídio aqui, ele é apolar, ele não consegue ser carregado no sangue, porque o sangue é feito de água, né, basicamente. Então acaba que a gente precisa de uma proteína para carregar ele no sangue, para levar para os locais, né, levar para os sitioativos. E, por exemplo, o abdômen é um desses pontos que a gente vai acabar levando, por exemplo. Entendeu? Mas para a gente transportar, então, essas moléculas que são grandes, quem vai transportar é o LDL e o VLDL. Por isso que se você tiver altas concentrações de LDL e VLDL, a gente fala que o seu colesterol está, entre aspas, ruim, tá? E se você tiver boas concentrações de HDL, quer dizer que você está transportando lipídios bons, ou seja, lipídios que têm volume menor, e aí tem uma chance menor de você não desenvolver essa placa. Agora, se você tem muito lipídio, que é carregado, que tem um volume muito alto, está sendo carregado no seu sangue, ele pode acabar entupindo esse caminho.
Obrigada. Uhum. É verdade que o LDL deixa cair um pouco do caminho. Então, é como se fosse isso. Esse deixar cair é aquele acúmulo da placa que eu mostrei para vocês, tá? Então, aquele acúmulo da... Porque, assim, ali ele está sendo transportado por essas proteínas. Só que, como ele é uma molécula muito grande, ele é volumosa, parte dela acaba ficando no meio do caminho, vai batendo no vaso e tudo mais, tá bom? Ela vai aderindo ali no endotélio, que é a parede do vaso. Exatamente, ele vai acumulando na parede do endotélio, que é o vaso sanguíneo, né? Por dentro, e ele acaba formando essas plaquinhas e vai diminuir a área, né? Diminuir a luz. Isso, né? É porque assim. Sim, vamos lá. O tecido mamário, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele é constituído por baixo, a gente vai ter o músculo, né? Que seria o peitoral maior. E por cima dele a gente vai ter o tecido adiposo. No caso da mulher, a gente vai ter um acúmulo maior ali nessas regiões, principalmente das mamas e do quadril, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter um acúmulo sim nessas regiões, tá? Principalmente por meio de estímulos de esteroides e andrógenos, né? Então, por exemplo, a mulher ela vai lá e toma um anticoncepcional, né? Ela, com algum passar dos meses ali, ela vai sentir, sim, que ela acabou aromatizando. O que é aromatizar? Você, na sua alimentação, você vai consumindo gordura naturalmente, certo? Vai lá consumindo, vai consumindo, vai consumindo. Essa gordura, ela vai ser o quê? Utilizada, uma parte dela, a outra parte, ela vai ser o quê? Guardada. Então, parte você metaboliza, parte você guarda. Essa parte que você guarda, vão ter alguns recipientes do nosso organismo, vamos colocar essa palavra, né? Que vão estar mais aptos a guardar nesses locais. Então, por exemplo, no caso das mulheres, a gente vai ter sítios de ligação mais favoráveis para ficar nessa região do quadril, na região da coxa, do glúteo, e também na região das mamas. Principalmente para a gente ter aquele boom ali durante a puberdade, tá? Agora, sim, com o passar do tempo, né, por exemplo, você chega ali na questão da menopausa, tá? Na menopausa, a gente tem uma redução drástica desses hormônios e acaba que a gente para de metabolizar a boa parte deles e a gente acumula muita gordura, então acaba dando engordadinha também. Então, assim, pessoal, lembrar que o que faz esses acúmulos aí? São estímulos hormonais, tá bom? Então, tem metabolismos e metabolismos, claro que isso vai depender de cada mulher, tá? Mas tem como essa gordura ir parar na mama? Em uma pouca quantidade, sim, mas com certeza, tá? Se você pegar aí duas pacientes que têm, sei lá, a mesma ml de seio, e uma é submetida a uma alimentação mais rica em gordura e carboidrato, e outra é submetida a uma alimentação mais cetogênica, com certeza vai dar uma diferença, porque ele é tecido a tecido. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lembrar também que o volume mamário, ele também pode aumentar por meio dos ductos, né? Quando a mulher ela entra no momento de gestacional, né? A gente vai ter esses ductos aqui sendo bem desenvolvidos e, consequentemente, também tem um aumento das mamas, né? Os vasos sanguíneos também, que são os vasos de Haller, eles também vão estar mais evidentes. Então, pessoal, observem aqui o seguinte, ó. Tá aqui a caixa torácica aqui atrás, tá vendo? Ó? A caixa torácica. Logo para frente a gente vai ter aqui o músculo peitoral, tá vendo? Então tá aqui, ó, o músculo peitoral maior, como eu falei para vocês. Vem subindo aqui, ó, a gente começa a ver as... Deixa eu botar o desenho de lado. Vocês começam a ver a camada de gordura que fica acumulada aqui, ó. Tá vendo? Todo órgão ele vai ter essa capinha de gordura. Claro que vai ter órgãos que vai ter mais, outros órgãos menos. Qual é o órgão ruim para ter gordura, por exemplo? O nosso fígado. Né? Tanto que quando a gente acumula muita gordura no fígado, a gente fala que é esteatose hepática. Tá? Então, 2 pontos que podem aumentar as mamas é isso. 3 pontos, na verdade. Questão muscular, né? Às vezes você pode estimular o seu peitoral maior na academia, e aí pode aumentar um pouco. Tem a questão também da gordura, que ela pode ser aromatizada e acumulada aqui, e também tem a questão da gestação, que a gente vai acabar naturalmente aumentando tanto a questão da gordura, como também a questão dos ductos e também dos vasos sanguíneos, tá? A outra forma seria a prótese, e aí também tem uma questão interessante, essa é legal também, tá?
Essa gordura, pessoal, na mama, é interessante vocês saberem, futuros médicos e médicas, né? Sobre o exame de mama, tá? Exame de mama, ele tem uma sensibilidade maior em pacientes que são mais idosos, tá? Porque geralmente o idoso, ele vai aromatizar mais e vai ter mais acúmulo de gordura, sabe? Dessa é interessante, tá? E aí, geralmente, a gente não tem muita essa plasticidade ali no tecido mais jovem, beleza? Então, por exemplo, uma mama de um paciente ali que já passou da menopausa, é muito mais fácil de identificar qualquer enfermidade do que uma mama jovem, tá? Pela questão da composição da densidade. Interessante isso. E aí, por isso que vem aquela questão também da questão da densidade mamária, ela diminui com o passar do tempo também, tá bom? Mas isso tudo é o quê? Estímulo hormonal, como eu falei para vocês. A banha seria um tipo de... E, exatamente, a banha, ela é uma gordura hidrogenada, como se fosse, né? Então, ela seria o quê? Mais para saturado ou mais para insaturado? Mais para saturado, tá? Então, vamos lá. Próxima questão. Tranquilo, pessoal? Deu para entender certinho essa parte da gordura? Tá. Na 8, o sistema de grupos sanguíneos ABO é uma das formas de tipificar o sangue da espécie humana. Nesse sistema, há 4 tipos sanguíneos: o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O, que se diferenciam de acordo com o quê? Com os receptores que vão estar presentes ali na sua membrana, tá, pessoal? Então, o que vai causar a nossa tipologia sanguínea? Vai ser os receptores que vão ter ali nas nossas hemácias, nossas hemoglobinas, que dentro dela vai ter hemoglobina, que é a proteína, né? Então, a hemácia, pessoal, é uma célula que vai ter seus receptores. Pode ser um receptor A, um receptor B, pode ter o A e o B, ou pode ter um que a gente chama de O, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, ó, vamos lá. Além de ter esses fatores dessas proteínas, a gente também tem o quê? Aqui, ó. Então, é como se fossem proteínas, pessoal. Uma hemácia do tipo B, ela tem a proteína B. Uma hemácia do tipo A, ela tem a proteína A. Uma hemácia AB, ela tem a proteína tipo A, tipo B. E uma hemácia O, ela não tem essa proteína na membrana. Tá bom? Essas proteínas a gente chama de antígenos, tá? E esses antígenos, eles vão se ligar a anticorpos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma proteína que é um antígeno B, e eu entro em contato com o sangue A, e o meu sangue é B, eu vou reagir contra, ou seja, vou ter o anticorpo anti-A, porque meu corpo identifica como estranho a proteína A. Da mesma forma que uma pessoa que tem um sangue tipo A, que tem um antígeno A, que seria a proteína A, se ela entra em contato com o sangue B, ela vai reagir produzindo anticorpos anti-B, tá? Agora, se você tem um sangue AB, você vai ter o antígeno A e o antígeno B. Dessa forma, você não vai ter anticorpos caso você entre em contato com o sangue A, B ou B, né? E o sangue O, por exemplo, como ele não tem essas proteínas, ele identifica tudo como estranho. Então, ele produz anticorpo anti-A e anti-B também. O fator RH, ele tem uma ideia bem parecida, no sentido que o fator RH é uma proteína que ela pode estar presente, que seria o RH positivo, ou ausente, que seria o RH negativo. Então, geralmente, quando eu tenho essa proteína RH positiva, eu vou produzir o anti-RH, que seria o quê? Eu não identificaria o sangue negativo, por exemplo. Se eu for no sangue negativo, eu não identificaria o sangue positivo como o meu, então eu acabaria fazendo um anticorpo. Agora, o RH positivo, ele pode entrar em contato com o RH negativo, que não tem problema nenhum. Tanto que a gente tem aquela famosa doença eritrobastose fetal, né? E vamos lá. O que se difere de acordo com o tipo de presença e ausência de aglutinogênios nas hemácias e aglutininas no plasma. 3 genes citados no mesmo locus cromossômicos, alelos múltiplos, condicionam a tipagem tipo A, B, né? Então, lembrar, pessoal, o isão A, isão B e o izinho, né, eles podem se combinar e formar os tipos sanguíneos. Beleza? Então, olha só. Há uma relação de codominância entre o A e o B e de dominância no I. Exatamente. Então, vocês lembram, pessoal, por exemplo, se o sangue ele for isão A, né, a pessoa ela pode ser sangue, ela é sangue A. Se ela for isão Azinho, ela também é sangue A, tá? Da mesma forma que ela for isão B, ela é sangue B. E se ela for isão Bzinho, ela também é sangue B. Agora, se a pessoa for isão A, isão B, o sangue dela é A. E se a pessoa ela for
exímio, o sangue dela é tipo O. Beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, se a gente pega, ó, sendo assim, um casal sem aglutinogênios nas hemácias poderá ter apenas descendentes com sangue do tipo. Então, olha só, pessoal, se a gente pega esses indivíduos que eles não têm esses aglutinogênios nas hemácias, tá? Eles vão ter o sangue tipo o quê? Tipo O, tá? Dessa forma, ele vai ter só sangue recessivo, que seria izinho, beleza? E aí o único cruzamento possível vai ser O, tá? Então, se a gente tem um casal que os dois têm um sangue sem aglutinogênio, ou seja, os dois são izinho, quando for cruzar esses dois, só tem como ser o sangue tipo O, né? Beleza? Letra D. Na 9. Você já reparou no aumento de jovens fumando cigarros por aí? Sim, infelizmente essa é uma nova realidade e está voltando no país. E de acordo com os dados da última pesquisa da Vigitel, levantaram o levantamento anual feito no Ministério da Saúde, em cada vez os brasileiros residem em capitais do país têm um hábito de fumar maior, né? A pesquisa houve mais de 53 mil pessoas acima de 18 anos nas capitais brasileiras e optou pela redução do índice de fumantes em adultos. Em 2017 foram registrados cerca de 10,1% e no ano anterior o dado é de 15,7%. O processo foi inverso, pois em 2017 havia 8,5% contra os 7,4% de 2016. Ok. Esse tipo de vício é extremamente prejudicial à saúde das pessoas, em especial na faixa etária em questão. Por quê? Então, pessoal, é evidente que o tabagismo é um hábito que vai causar fator de risco para quase todas as doenças. Então, vocês aí, futuros médicos e médicas, tá? Em uma prova aí que vocês tiverem que chutar um fator de risco para a doença, tabagismo está presente em quase todas. Tá? Então, olha só, pessoal, começar a fumar nessa época da adolescência, geralmente está associada a um enrijecimento da artéria, porque nesse momento ainda a artéria é bem jovem, então a gente pode enrijecer essa artéria, tá? A gente vai ter também toda uma progressão de poder formar uma aterosclerose precoce, então entra naquela questão também de movimento de placas, tá? Ele enrijece o endotélio, beleza? A gente vai ter também o hábito de danificar essas paredes arteriais, né, por meio dessa toxina circulando no seu organismo, e vai acabar gerando lesão. E aí, pessoal, entendam isso. Nosso organismo, quando ele tem uma lesão ali, geralmente vai acumular gordura naquele local. Tá? Acontece isso, por exemplo, no fígado. A gente tem a esteatose hepática, por exemplo, ela acontece porque tem a lesão hepática repetida. Tá? É uma das causas, né, no caso. Beleza? Então, aqui no caso, pessoal, é o seguinte, ó, na 9, vai ser o quê? Ó? Acarreta problemas arteriais precoces. Beleza? Então, esse hábito tabagista vai desencadear esses problemas arteriais. Tá? Reduz as chances de mutação celular? Reduz? Não, pessoal, aumenta, né? Desenvolvimento de mutação e, consequentemente, câncer. C. Suscita a síntese de proteínas de células novas? Tá? Não, ela aumenta também. Eleva o índice de colesterol, HDL no sangue. Ela não vai elevar o colesterol, ela vai enrijecer o endotélio. E na E, aumenta as taxas de fertilidade na adolescência? Não tá vendo não, né? Na verdade, vai diminuir porque causa impotência, na verdade, né? Tá bom? Na 10, o heredograma é uma representação das relações de parentesco. Cada símbolo representa um indivíduo e suas características, conforme mostrado na imagem a seguir, em que os indivíduos em destaque são detentores de uma determinada doença genética autossômica. A probabilidade do casal 3-1, né? X3, vamos ver aqui. X32, né? Então, ó, aqui é a geração 1, tá? Para quem não sabe o que é o cladograma. Aqui é o casal 1 da geração 1. Aqui são os casais da geração 2. E aqui são os casais da geração 3. Beleza? Esses casais aqui, ó, eles vão acabar gerando um descendente, tá? Ele quer saber qual a probabilidade dessa criança ser normal. Então, olha só, pessoal. Esse heredograma aqui, os indivíduos eles são identificados por meio de números arábicos, como eu mostro para vocês aqui. Está descendo, tá bom? E esses casais, geralmente, ó, vamos ver aqui, ó. Cada símbolo representa indivíduos suas características formando a imagem a seguir. Então, aqui, ó. A doença, como a gente consegue ver, ela vai estar afetando tanto o homem quanto a mulher. Então, aqui não faria tanta diferença, tá bom? Esse casal que a gente está cruzando, né, é um casal que é heterozigoto, né?
Ou seja, a gente vai estar fazendo cruzamento aqui com o casal heterozigoto, Azão, Azinho, X, Azão, Azinho, beleza? E aí, vamos lá, pessoal. Quando a gente for cruzando aqui, a gente vai gerar ó, Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho, tá? Aí ele pergunta, ó, qual que é a chance de nascer normal? Para ele ser afetado, ele tem que ser recessivo. Então, aqui, ó, aqui é afetado. E aqui seria a chance de ser normal. Ou seja, galera, 3/4 de chance aqui de ser normal, ou seja, 75%. Na 11, cadeia alimentar é uma relação entre a matéria e a energia que seres vivos utilizam para sobreviver, conforme exemplificado na imagem a seguir. Então, vocês sabem que a gente vai ter aí, ó, o produtor. Desse produtor, o primeiro que consome dele é o consumidor primário, que é o C1. Quem consome o consumidor primário é o consumidor secundário. E quem consome o consumidor secundário é o consumidor terciário. Lembrar também que todo mundo aqui vai acabar sendo decomposto pelos decompositores. Beleza? Outro ponto também que é importante vocês lembrarem é o seguinte, a gente pode ter vários tipos de linhas dessa aqui, cadeias dessa aqui, se cruzando e formando teias alimentares, tá? Caso haja uma intervenção antrópica no ecossistema, e disse a população de consumidores primários dessa cadeia, ocorrerá logo após essa tragédia. Então, como eu falei para vocês, pessoal, quando a gente insere um novo indivíduo no sistema, a gente desequilibra tudo, tá? Então, obviamente, se a gente coloca o ser humano aqui nesse meio, os consumidores primários eles são representados pela cadeia alimentar, né? Pelo rato. Então, por exemplo, a gente tem um consumidor primário que come esse produtor, que é o rato. Tá? Caso a gente tenha uma intervenção antrópica no ecossistema, a população de consumidores primários, que é o rato, né, que a gente pode fazer? Elevação parcial da quantidade de herbívoros, né? Aumento extremo de consumidores terciários, crescimento discreto da parcela de carnívoros, diminuição drástica do número de produtores, redução significativa dos consumidores secundários. Então, pessoal, vamos lá. Se eu pego o homem, ele começa a matar o C1, que ele falou aqui na questão, né? Então, se eu começar a exterminar o C1, o que vai acontecer? Ó? O produtor vai aumentar, certo? E o consumidor secundário, eles vão morrer. Por quê? Porque eles se alimentavam antes do consumidor primário. Então, eles vão começar a morrer e os produtores que eram consumidos pelo C1, eles vão aumentar. Consequentemente, o C3 também vai acabar morrendo, porque se o C2 morrer, o C3 também morre. Tá? Ou seja, se a gente mata o C1 por intervenção antrópica, a gente vai ter uma redução significativa dos consumidores secundários. Tá bom? E na 12, para a gente fazer a saideira aqui, a fotossíntese é um processo em que os autotrófos convertem energia luminosa em energia química, sob a forma de glicose. Entretanto, para esses seres a realizarem a forma adequada, é necessário um conjunto de fatores internos ou externos. O gráfico a seguir apresenta uma taxa fotossintética limitada para fatores externos. Se tá o colega chegando aqui nos 500. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O fator externo X refere-se a... Então, pessoal, entendam. Esse fator externo aqui, ó, dependendo da quantidade que ele tiver, ele vai acabar mudando aqui a nossa taxa de fotossíntese. Tá bom? Então, vamos lá. Existe aqui também, pessoal, a questão das temperaturas, né? Que a gente está vendo aqui, ó. Então, existe um nível de temperatura que a gente fala que é o ideal, né? Todas as proteínas têm esse funcionamento. A gente fala que precisa da temperatura ideal e precisa de um pH ideal também. Tá? Então, esse organismo precisa de uma temperatura ideal para funcionar corretamente. Tá? Com a planta, obviamente, não vai ser o quê? Diferente, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, ó, um ponto perfeito de temperatura, no qual a gente vai conseguir trabalhar da melhor forma possível esse metabolismo. Tá bom? Então, em temperatura, por exemplo, muito baixa, a taxa de fotossíntese ela é nula, por motivos óbvios. E também, se for uma temperatura também muito alta, também a gente acaba inibindo. Então, tem que ter uma temperatura ali mais ou menos, né, um pouquinho maior de 30 graus. Né? Um pouquinho maior que 30 graus. Beleza? Então, olha só. O fator X refere-se ao quê? Idade da folha, taxa de oxigênio, presença de nutrientes,
disponibilidade de água ou variação de temperatura? Variação de temperatura, tá? Laura, em relação ali, ó, cigarro eletrônico sem nicotina faz mal? Todo hábito tabagista faz, tá? Não vou dizer para você que é saudável colocar fumaça no pulmão, não. Beleza? Mas há uma redução de danos aí sim. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, galerinha? Laura, Cris, galera aí. Tranquilo, né? Então vamos todo mundo aí tomar uma água, dar uma descansada aí, que vai ter aula agora de humanas com o professor Vinícius, tá bom? O link vai ser enviado